Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é domingo, dia 7 de julho. O tema do estudo de hoje é Siga-me. O texto bíblico que baseia nosso estudo é Marcos, capítulo 1, versículo 16. O evangelista Marcos registrou as seguintes palavras de Jesus Cristo. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E no verso 17, Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu farei com que vocês sejam pescadores de gente. Marcos, capítulo 1, não registra muitas palavras de Jesus. No entanto, Marcos 1, verso 17, apresenta suas palavras a dois pescadores. Simão, que seria chamado depois de Pedro, e seu irmão André. Os dois estavam parados na margem do mar da Galileia, lançando uma rede. Esses dois homens estavam trabalhando na pescaria, mas Jesus tinha um propósito maior para a vida deles na obra de pescar pessoas para o reino de Deus. Em Marcos capítulo 1, versos 19 e 20, Tiago e João estavam em um barco com o pai e os empregados, consertando as redes. Jesus também queria transformá-los em pescadores de pessoas. Nesse processo, o mestre precisava consertar o coração deles. Lucas indica que Pedro também tinha um barco e que Tiago e João eram parceiros de Pedro e André, conforme Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 11. Possivelmente, houvesse diferenças entre os dois grupos de irmãos. Apesar dessas possíveis diferenças, Jesus chamou todos eles ao discipulado. O chamado de Jesus foi simples, direto e profético. Ele os chamou para segui-lo, isto é, para se tornarem seus discípulos. Jesus indicou que, se respondessem ao seu chamado, ele assumiria a tarefa de torná-los pescadores de gente. Simão, André, Tiago e João ouviram o chamado de Jesus e prontamente deixaram tudo para seguir o Mestre. Por que esses homens fizeram isso? O Evangelho de João apresenta mais detalhes a respeito do quadro, o que está no capítulo 1, versículo 29 ao versículo 42. Aparentemente, os dois irmãos eram seguidores de João Batista e ouviram a proclamação dele de que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que está no capítulo 1, versículo 29 de João. Então, encontraram Jesus e passaram um tempo com ele perto do Rio Jordão. Consequentemente, a decisão deles de aceitar o chamado de Jesus para o ministério não foi uma brincadeira nem uma aventura, mas uma atitude muito bem pensada. Mas por que Marcos não apresentou mais detalhes? Provavelmente para enfatizar o poder de Jesus. Concluindo, ele fez um chamado. Pescadores dispostos responderam, e a vida deles, bem como o próprio mundo, nunca mais seriam os mesmos. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu deixo com você o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem de hoje é Abacuque, capítulo 3. Que Deus te abençoe muito e, com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo. Até lá. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.